A estrutura de um artigo científico é dividida em etapas para facilitar a sua construção. Entretanto, é de vital importância esclarecer que todas essas etapas se relacionam, ou seja, você vai elaborar a primeira parte, que dará subsídios para a segunda, que resultará na terceira, e assim por diante, o que resultará no todo do artigo. É muito importante reforçar esta ideia. Todas as etapas devem conversar entre si e se complementar, que é um processo que estará em constante aperfeiçoamento desde o início até o final do trabalho. Professora, e quais são as etapas de um artigo científico? Para a construção do seu artigo, utilizaremos 5 etapas. Assista a explicação. Na primeira etapa, temos a delimitação do tema, a problematização, a definição dos objetivos, a definição da metodologia e a construção da introdução. No artigo, a introdução e a metodologia serão escritas em capítulos separados. Você deve ter como foco inicial a definição clara e detalhada do seu tema, o que é fundamental para nortear os objetivos do trabalho, a construção da fundamentação teórica, a análise dos dados e a conclusão. Para delimitar o seu tema, busque algo que você tenha afinidade na leitura e na escrita, e que já tenha certo conhecimento teórico, lembrando que temos um tempo limitado para o término do trabalho. Com o tema definido, você deverá pensar no motivo pelo qual esse tema levou-lhe a fazer uma investigação, ou seja, pesquisar o seu problema. Qual a sua dúvida em relação a ele que precisa ser pesquisada? Este problema deve fazer você pensar em onde pretende chegar, ou seja, quais são os seus objetivos para resolver o seu problema ou dúvida. O tema, o problema e os objetivos farão parte da elaboração do texto introdutório do seu artigo científico. Aqui, você vai traçar os rumos do seu artigo. Todas as demais etapas dependem desta definição. E lembre-se, converse muito com o seu orientador, pois a elaboração desse artigo não é um trabalho solitário. Você deve construir o artigo com as indicações do orientador, que é a pessoa mais recomendada para lhe ajudar. A segunda etapa compreende a elaboração e aplicação do instrumento de coleta de dados. Retoma o capítulo da metodologia. Aqui, você, junto com o orientador, irá montar um instrumento através do qual será feito o levantamento de dados da pesquisa. Organize seu tempo, pois a aplicação dos instrumentos de coleta de dados tende a demorar. Lembre-se, mais uma vez, para a construção desse instrumento, você deverá levar em conta o tema e os objetivos da pesquisa. Na terceira etapa, você deverá escrever a fundamentação teórica. E lembre-se, não é qualquer texto e qualquer autor que poderá ser utilizado. Para poder escrever o referencial teórico, você deverá ter muito bem definido o tema e os objetivos da sua pesquisa. São estes elementos que definem os autores e a abordagem que você irá utilizar para fundamentar o seu trabalho. Na quarta etapa, será construído o texto de apresentação e a análise dos dados. Esta é uma das etapas mais importantes do seu artigo, pois aqui estarão os resultados da sua pesquisa. Para realizar uma boa análise, é fundamental que você tenha em mente o tema, o problema, os objetivos, bem como a fundamentação teórica. É o momento de você confrontar a teoria com a realidade pesquisada. A quinta etapa é o fechamento do seu artigo. Aqui será elaborada a conclusão, o resumo e a identificação das palavras-chave. Para elaborar a conclusão, é fundamental retomar os objetivos do seu trabalho e responder à sua dúvida ou problema central com base na análise dos dados. Professora, por que o resumo aparece no início do trabalho, mas é o último a ser feito?
Boa pergunta. Vamos ver o que deve conter em um resumo? O resumo é composto pelo tema, objetivos, metodologia, os principais resultados e as conclusões alcançadas. Por isso, ele é a última parte a ser escrita e ele é o primeiro que aparece no artigo, pois a partir do resumo, os leitores podem conhecer um pouco de todo o assunto e os resultados alcançados na pesquisa. Enfim, o resumo é um espelho do seu trabalho. As palavras-chave servem como um identificador do seu trabalho nas bibliotecas. Assim, quando outras pessoas se interessarem sobre o mesmo assunto que você escreveu, poderão encontrar o seu artigo mais facilmente. Por último, você deve referenciar todos os autores utilizados como apoio teórico. Nesse tópico, você colocará os documentos utilizados no processo de pesquisa, se houver. E aqui, você colocará quaisquer documentos complementares, citados no artigo. Como você pôde observar, as partes de um artigo se interrelacionam, formando um todo que apresenta, fundamenta, discute, analisa e conclui acerca do fenômeno ou realidade que você pesquisou. O trabalho científico é uma exploração, explicação e estudo de fenômenos, dentre outras possibilidades, que poderão indicar caminhos possíveis para uma reflexão. Voltamos a ressaltar que é muito importante que você sempre interaja com seu orientador pelo ambiente virtual. Tire suas dúvidas, mande seu trabalho várias vezes em cada etapa, até o ok final do orientador. Lembre-se, a interação deve ocorrer durante o prazo estipulado para cada etapa. Não deixe para tirar suas dúvidas no último dia ou no dia da postagem final da etapa. Organize o seu tempo. Não esqueça, o processo de elaboração do artigo deverá ser realizado em conjunto, você e o seu orientador. Esperamos ter esclarecido algumas de suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento e à elaboração do artigo. Estamos à disposição para sempre orientar você no processo de construção do artigo. Desejamos sucesso nessa última etapa. Bons estudos!